Vamos ler primeiro Romanos 10, 14. Os irmãos acompanhem aí. E depois nós vamos para 2 Samuel 9. Romanos 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em que não conhece, o que não conheceram, o que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. 2 Samuel capítulo 9, versículo de número 1. E disse Davi: alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Repita assim comigo: Senhor Jesus, a tua palavra se renova a cada manhã. A tua palavra é a maior profecia de Deus para a minha vida. Fala comigo e eu te louvarei. Amém. Podeis assentar? Queridos, quando nós olhamos a base do tema deste congresso, que está falando acerca de missões, a Bíblia fala que naquela época o povo de Israel estava distante da vontade de Deus. Muitos dos judeus não estavam mais dando credibilidade ao que Deus realmente queria que o povo fizesse. Os gentios passaram a ter o anseio de receber, de ouvir acerca do Evangelho de Cristo Jesus. Porém, por alguns daqueles que estavam ali, começaram a indagar, dizendo que era um povo que, na ótica humana, era causa perdida. O próprio Isaías chegou a frisar: quem deu crédito à nossa palavra? Em outros conceitos a explicar, quais daqueles ouviram realmente e colocaram em prática aquilo que foi pregado aos seus corações. Estamos falando a respeito de um povo que estava debaixo das promessas de Deus, porém eles estavam agora rejeitando a palavra. Eles até que escutavam a palavra, mas não obedeciam à palavra. Mas a ordem foi dada, que eles deveriam pregar. Mesmo que parecendo que fosse uma causa perdida, mas nós entendemos que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Não volta, não volta.
Às vezes você prega para uma pessoa durante anos, e aquela pessoa com o coração endurecido não se entrega a Cristo Jesus. E passam-se anos depois, alguém prega para ele e para ela apenas uma vez e o ganha para Jesus. Mas é importante destacar que a mensagem já havia sido, a mensagem havia sido, ou a semente já havia sido plantada há muito tempo atrás. Então, por intermédio do apóstolo Paulo, está dizendo ao povo como é que eles vão crer naquele em que eles não ouviram falar, não foi mencionados a eles. E como é que eles ouvirão se não há quem pregue? A palavra era clara e transparente. Eles precisam ouvir. Independentemente se eles vão dar credibilidade ou não, é preciso pregar a palavra. Aqui eu concluo que o sentimento daqueles que ali estavam, em questão daquele povo, era de um povo que para eles não tinha mais jeito. Não tinha solução para aquele povo. E a ótica humana era simplesmente desprezá-los, rejeitá-los. Já viu que tem pessoas que você já pregou tanto para ele, tanto para ela, que chega num ponto que você diz assim: Senhor, me perdoa, mas não prego mais para ele. Senhor, perdoa-me, mas eu não vou mais insistir, Senhor. Porque parece que a minha presença já está incomodando. Queridos, quando Deus nos direciona para algo, nós não podemos retroceder diante da missão que Deus a nós designou. Parecia causa perdida, mas o nosso Deus é especialista em pegar as causas perdidas e fazer resultados positivos acontecer. Quando nós falamos a respeito disso, olhamos para nós mesmos. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós concluímos a dizer: eu era uma causa perdida. Irmãos, se você passasse por mim há 24 anos, 23 anos atrás, 10 horas da noite, 10 horas da noite, se eu encontrasse com você numa esquina, não pense que você olhar para mim e dizer assim: está querendo orar por mim. Numa hora dessa, quem me conhece sabe. Você já ia logo, e misericórdia, lá vem bandido, vamos sair de perto. Misericórdia. Irmão, ainda mais se naquela noite eu tivesse escutado um rap que faz apologia ao crime, eu já saio de casa com vontade de matar, com um revólver na cintura, uns 3 na mente. Você está entendendo? Causa perdida. Mas um dia um pastor, aqueles pastor doido, topou comigo e disse: vai ser pregador, vai ser pastor, vai usar terno e gravata. Eu disse dentro de mim: está ficando é doido, terno e gravata só se for dentro de um caixão. Terno e gravata? Jamais. Jamais terno e gravata. Um dia meu pai ofereceu para mim 3 ternos. Meu filho, joga essas roupas cagadas fora que eu lhe dou 3 ternos. Por que roupa cagada? Porque eu usava aquele ciclone, sabe? E aquele fundão, né? Meu pai chamava de calça cagada. Meu filho, se liberta desse negócio, meu filho. Papai compra 3 ternos. Diz: jamais usarei terno, jamais. No dia que o Senhor mudou a minha história, mudou a minha vida, eu cheguei e disse: papai, ele disse: por não, lembra, papai, do que? Os 3 ternos. Ele disse: não estou muito lembrado não, meu filho. Pois é, papai, agora eu quero. Não sei se papai vai dar, porque 3 ternos é caro. Mas eu era um caso perdido. Muitos dos que aqui estão era um caso perdido, uma situação perdida. Muitos olhavam para mim e para você e diziam: para ele e para ela não tem mais. Acabou. Mas um dia Deus foi lá, aonde ninguém teve coragem de ir. Você está entendendo? Fazer o que ninguém teve coragem de fazer. E por isso nós estamos aqui nessa noite para glorificar e exaltar o nome de Deus.
E quando nós entendemos com esta lógica, nós olhando para a Bíblia, em 2 Samuel capítulo 9, a partir do versículo de número 1, nós encontramos aqui a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E quem era este filho de Jonatas? Mefibosete. Alguém chega a frisar Mefibosete ou Mefibosete, é a mesma coisa. Segundo as Sagradas Escrituras, a Bíblia diz, no capítulo de número 4, no versículo de número 4, que quando a notícia chega ao palácio real, dizendo que Jonatas e Saul, seu pai, haviam sido mortos na peleja, na guerra, quando a notícia chega à família real dos que ali estavam, imediatamente a mãe de Mefibosete, ao ouvir a notícia, Saul morreu, Jonatas foi morto, ela pega o garoto com 5 anos de idade. Com quantos anos? 5 anos. Envolta em um lençol e pensa consigo mesmo: eu tenho que escapar, levar esta criança o mais distante do palácio. Por que é, bispo, que ela tinha que levar aquela criança mais distante possível do palácio? Porque segundo a tradição da época, quando alguém matava um rei ou um príncipe, a ordem era para ceifar toda a família real, não escapar sequer um, para que aquele rei que assumisse o trono após a morte do rei, que ali reinava, não obtesse, não restasse nenhum da família real para a concorrência para reinar no palácio. Então todos os demais familiares de Saul estavam debaixo de ameaça de morte. E conforme os tempos depois passaram, eles foram sendo exterminados. Mas naquele dia, a mãe pega o garoto no colo e ela começa a correr com ele. Correr para onde, bispo? Escapando por sua vida, lutando para manter aquele garoto com vida. Historiadores chegam a frisar que uma carruagem se aproxima do palácio, e naquele momento em que a mãe vai correndo com Mefibosete em seus braços, devido ao desespero, devido à fadiga, devido à desenfreada fuga, o garoto cai do seu colo e choca-se com o solo e quebram-se os seus 2 pés. O garoto não teve tempo nem mesmo para receber uma anestesia sobre si. No momento da queda, eu imagino a mãe pegando o garoto no colo e ele gritando devido às dores que estava sentindo. Ela entra dentro daquela carruagem e os cavalos recebem a ordem, e conforme a carruagem vai se afastando do palácio, eu imagino aquela criança em lágrimas gritando e a mãe abafando o seu choro, com medo dos soldados inimigos escutassem o choro do garoto e viessem exterminar a sua vida. E conforme a carruagem ia se afastando, o garoto em lágrimas ia visualizando o palácio ficando distante de seus olhos cada vez mais, conforme ia se distanciando do palácio. A criança em lágrimas, 5 anos de idade, pés quebrados, teve que deixar o conforto do palácio real para fugir, para escapar, para não ser morto. A Bíblia frisa isso no capítulo 4, do versículo 4 em diante. E quando nós olhamos para as páginas da Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que após este acontecimento, no capítulo de número 4, não se ouve mais falar acerca de Mefibosete. Ele é levado às pressas, com seus pés quebrados. Ninguém mais fala a respeito de Mefibosete. Não fala mais. O texto só diz que a ama deixa ele cair e depois ela sai com ele para escapar por sua vida. E o texto não frisa mais. Na ótica humana, a história
termina ali. Acabou. Se alguém perguntasse, tu ouviu falar sobre Mefibosete? Não sei. Será que ele escapou com vida? Não sei. Se alguém que visualizou a hora da queda do garoto, conversasse com alguém, diria: rapaz, depois daquele dia eu só via na hora que a mãe deixou o garoto cair, e ela pegou ele e voltou no lençol, entrou dentro daquela carruagem, e eles foram embora. Nunca mais eu ouvi falar, nunca mais. A história de Mefibosete dá uma pausa. Mas a Bíblia diz que Davi agora, no capítulo de número 5, Davi é constituído rei sobre todo Israel. No versículo de número 13 em diante, a Bíblia diz que os filhos de Davi nasceram em Jerusalém. E a Bíblia prossegue a dizer no capítulo 6, Davi traz a arca para Jerusalém. No capítulo 7, Davi deseja edificar um templo ao Senhor. No capítulo 8, a Bíblia destaca as vitórias de Davi sobre várias nações. Entenda uma coisa: depois da queda de Mefibosete, Davi começa a reinar sobre todo Israel. Davi teve conquistas, Davi venceu, Davi superou, Davi conquistou. Os tempos foram se passando, até que nós chegamos no capítulo de número 9, que Deus traz algo muito profundo ao coração de Davi. E que algo profundo era isso, bispo? Quando ninguém mais lembrava de alguém que estava em um mundo descartado, o Senhor faz Davi se lembrar. A Bíblia diz no versículo de número 1, e disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. Em outras palavras, ainda restou algum da linhagem real, para que eu venha recompensá-lo por amor de Jonatas. Naquele instante, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Frisaram a ele e mandaram chamar Ziba, e quando Ziba se apresenta ao rei Davi, Davi pergunta a ele e disse: Ziba, porventura tem alguém ainda da linhagem de Saul, para que eu possa agir de beneficência com ele da parte de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Queridos, olha a atitude de Ziba. Ainda existe um aleijado de ambos os... Irmão, se fosse eu no lugar de Davi, eu diria na hora: eu perguntei se existe um ainda, não perguntei se ele é aleijado. Porque o intuito de Ziba era descartar Mefibosete. Era dizer para ele: ainda existe um, meu senhor, mas não é digno de receber alguma coisa, porque é aleijado de ambos, não tem mais jeito para ele. Existe um, mas é aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? O que o rei disse? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Aonde Mefibosete estava? Lodebar, na casa de Maquir. Eu imagino que aqueles anos anteriores, quando Mefibosete é direcionado por sua mãe para escapar com vida, eu imagino que a carruagem adentra a rua principal do povoado de Ziclag, e para de frente uma casa, na qual residia nesta casa um homem por nome Maquir. Eu imagino a mãe de Mefibosete olhando para Maquir, dizendo: Maquir, eu preciso da sua ajuda. Saul foi morto, Jonatas morreu, a família real está sendo exterminada, e eu tenho certeza que minha vida também não durará muito tempo, mas eu preciso que você faça algo por mim. Cuide do meu filho, cuide dele, que Deus há de te recompensar.
Queridos, quem conhece da história sabe que Lodebar era uma cidade esquecida, desprezada, pobre, com escassez. Quem morava ali mal tinha condições para sobreviver, para sustentar a si mesmo. Maqui poderia dizer: eu não tenho condições de ficar com o garoto, não tenho condições. Mas não, ele acolheu. Deixa ele aqui, eu vou cuidar dele. A Bíblia não destaca o que aconteceu com a mãe de Mefibosete depois disso. Só relata que ali estava Mefibosete agora residindo na casa de Maqui. Maqui agora está com a responsabilidade de cuidar de Mefibosete. E vocês sabem que para cuidar de uma pessoa que não anda, tem as suas responsabilidades a fazer. As necessidades, para tomar o banho, para se locomover, para vestir a roupa, para dar o alimento, para cuidar do garoto, uma criança. Eu imagino Mefibosete crescendo, naquele chão de poeira, se arrastando de um lado para o outro. E de vez em quando os vizinhos de Maqui, ao sair no portão, olhar e dizer assim: esse Maqui não tem juízo, mal tem para ele sobreviver, e ele está cuidando deste pobre aleijado, sem esperança, sem perspectiva de vida, é perca de tempo, é prejuízo. Eu imagino alguém chegando para Maqui e dizendo: Maqui, por que é que tu não pega esse garoto e abandona ele aí por a rua, despreza por aí, você não vai ter nem algo que vai retribuir o que você está fazendo por este garoto. Eu imagino Maqui dizendo: a responsabilidade é minha. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Maqui era um grande missionário. Que é isso, bispo? Sim, a palavra de Deus nos diz que não foi a primeira vez que Maqui cuidava de alguém. A Bíblia diz que outra feita, Maqui alimentou o rei Davi, juntamente com todos os seus soldados, e serviu para eles comida de primeira. Aleluia, aleluia. Então Maqui já tinha experiência acerca do que era servir alguém, do que era cuidar de alguém. E Mefibosete começa a crescer naquele lugar rejeitado, em um quarto escuro, esquecido, desprezado pelos outros, com a impossibilidade de se locomover sozinho, sem poder andar, sem poder se colocar de pé, sem um futuro diante de seus olhos. Um garoto cabisbaixo, um garoto entristecido. Ali ele começou a crescer. Eu imagino que as pessoas que olhavam para Mefibosete desprezavam ele somente pelo olhar, dizia: coitado dele, isso não vai ter vitória nunca na vida. E eu imagino que conforme Mefibosete crescia, ele pensava consigo mesmo: ah, se não fossem os meus pés quebrados, eu correria juntamente com essas crianças para brincar. Ah, se não fossem os meus pés quebrados, eu estaria em pé agora correndo, fazendo o que eu gostaria de fazer. Mas os meus pés foram quebrados. E conforme os pés quebrados, está em um lugar de esquecimento. Mas porém estava na casa de Maqui. O que é que nós entendemos com isso, bispo? Aqui nós encontramos algo muito importante no mundo espiritual. O que é isso? Primeiro lugar, Mefibosete tipifica aqueles que tiveram seus pés quebrados, que outrora andavam, mas devido aos seus pés serem quebrados, deixaram de andar. Mefibosetes que outrora corriam, mas deixaram de correr porque os seus pés foram quebrados. O que pode tipificar esses Mefibosetes? Aqueles Mefibosetes que outrora pregavam, mas os seus pés foram quebrados.
não pregam mais. Mefibosetes que outrora cantavam, louvavam, eram ministros de louvor, mas deixaram de louvar porque tiveram seus pés quebrados. E quando nós falamos a respeito do mundo espiritual, qual foi a forma que esses pés foram quebrados? Muitos Mefibosetes hoje estão caídos, estão no lugar de abandono, estão desprezados, não louvam mais, não pregam mais, não congregam mais, não buscam mais, porque tiveram seus pés quebrados pelo alcoolismo, tiveram seus pés quebrados pelas drogas, tiveram seus pés quebrados por conta de uma calúnia, tiveram seus pés quebrados por conta de uma afronta, tiveram seus pés quebrados por conta de uma fofoca. Quantas pessoas estavam firmadas na presença de Deus, mas alguém se levantou, não para ajudá-los a vencer, mas para quebrar os seus pés. Pés quebrados é o que mais a gente vê por aí. Aleluia. Você encontra com alguém na rua, está na porta do bar, está bebendo, está se drogando, é um ex-pregador, é um ex-levita, eu era diácono, eu era presbítero, eu era pastor, eu era missionária. São pessoas que estão com os pés quebrados espiritualmente e foram arrastadas para Lodebar. E o que Lodebar tipifica no mundo espiritual? O mundo. Os Mefibosetes com os pés quebrados que deixaram o palácio do rei e foram para o mundo. E o que tipifica Maquir? Maquir tipifica eu e tipifica você. Diga para o seu irmão, Maquir tipifica eu e você. Agora olha aqui para mim, irmãos. Quando nos deparamos com os Mefibosetes da atualidade, se comportamos como Maquir ou como Ziba? Se comportamos como Maquir ou se comportamos como Ziba? É uma bênção. O irmão é uma bênção. É uma bênção? É, mas no passado já fez isso e aquilo outro. Ziba. Aquela irmã é uma irmã de oração. É uma irmã de oração. Ah, mas ela faz isso e aquilo. Ou seja, já vai destacando os defeitos que a pessoa tem, encobrindo as qualidades que ela tem. O que nós devemos fazer? Ser como Maquir. Conta comigo. A mão está estendida, o ombro está aqui para você encostar e chorar se for preciso. E a casa de Maquir, o que tipifica, bispo? O lugar provisório, não é seu lugar. Esta palavra não vai ficar só aqui. Eu quero dizer para os Mefibosetes da atualidade, que tiveram seus pés quebrados, que foram levados para Lodebar. O teu lugar não é Lodebar. A casa de Maquir que você está hoje é lugar provisório, porque está chegando a hora, está chegando o dia em que o rei vai se colocar de pé e vai mandar chamar você, Mefibosete. Tem gente que está aqui, mas o Mefibosete ficou lá. Tem gente que está aqui, mas os Mefibosetes da família estão por lá. E Deus reservou esta noite missionária para dizer: o inimigo não conseguiu matar, está guardado, está escondido, está em Lodebar, mas está vivo, está com os pés quebrados, mas está vivo, está se arrastando, mas está vivo, às vezes embriagados, caídos pelas calçadas, humilhados, desprezados, descartados por muitos, mas está vivo. Mas prepara-te, Mefibosete, porque está chegando a hora de voltar para casa. Está chegando a hora de voltar para casa. O menino que oblou e alabai as terras. Aleluia. Aleluia. É assim que Deus faz, irmãos. Nós crescemos ali no Pedregal, vizinhos de uma família do irmão Raimundo, da Raimunda e do seu Betão. Quem é de lá conhece. A gente cresceu todo mundo junto. Eu, minhas irmãs, os filhos e as filhas da dona Raimunda e do irmão Betão.
E pensa num cabo, numa família fechada. Não queria nem saber de crente. Negócio de crente para eles? Tá fora, fora. Várias vezes. Meu pai falava assim: rapaz, não adianta pregar ali para aquele povo, não. Aquele povo não quer saber de Jesus. Eles não gostam de questão de palavra de Deus. Parecia que era causa perdida. Aí passou-se os anos, eles se mudaram de lá para Santa Maria Norte. Aí um dia eu fui para um sepultamento lá no Gama. Estamos lá cantando o hino da harpa. De repente quem chega? Seu Beto. E ele vem do meu lado e diz: a paz do Senhor. Eu levei, foi um susto. Ele disse: a paz do Senhor. Ele falou: ah, rapaz, você que é o pastor, né? Filho do pastor Zé Renato. Eu falei: é eu mesmo. Ô, rapaz, que bênção, a minha família aí. Estamos todo mundo na presença de Deus. É assim que Deus faz. A palavra de Deus não volta vazia. Deus vai chamar no tempo da atualidade aqueles que muitos olham e não dá nada por ele, não dá nada para ele, diz para ele só morte. Para ela não tem jeito, mas o rei vai chamá-los e vai colocá-los para sentar na mesa do rei, para comer do banquete do rei, na presença dele. Meu senhor está em Lodebar, é coxo, vai chamar. Eu imagino a carruagem real entrando. Aleluia, aleluia. Eu imagino a carruagem real se aproximando daquele lugar. Alabai, as térguias. E lá está Mefibosete. Eu imagino que quando Mefibosete escuta os barulhos dos cavalos da carruagem nas ruas daquele lugar, ele pensa consigo mesmo: agora eu estou perdido. Eu imagino um dos vizinhos de Maqui saindo para fora, olhando e correndo até Maqui, dizendo: Maqui, esconde o garoto, porque está vindo aí os soldados do Palácio Real. Só pode ser para ceifar o garoto que você está escondendo aí durante todos estes anos. Eu imagino Maqui se colocando de prontidão na porta de seu humilde casa, e a carruagem para de frente à casa de Maqui. Desce um soldado e olha para ele e diz: aqui que está Mefibosete. E Maqui olhando, se tremendo todo, dizendo e pensando consigo mesmo: não posso mentir. O que é que você quer com o garoto? O que é que você quer com ele? É porque algo muito importante aconteceu e nós precisamos levá-lo. Eu imagino Maqui pensando consigo mesmo: será que vão matar o garoto? Descobriram que ele é da linhagem real. Eu imagino o soldado olhando e dizendo: não, Maqui, fique tranquilo, não vai acontecer nada com Mefibosete. Já sabemos que aqui ele está, porque o rei mandou chamar Mefibosete. Não é para desprezo, não é para matá-lo, mas é para honrá-lo, porque Deus se lembrou de Mefibosete e o tempo da honra chegou, Maqui. Maqui vai lá dentro e traz o garoto. Aleluia. O garoto cresceu tanto que agora tem um filho. Eu imagino ele juntamente com o seu filho saindo pela porta de Maqui, olhando para aquela carruagem. Eu imagino comigo mesmo vindo um filme em sua mente, ele lembrando: a última vez que eu andei na carruagem dessa, eu era bem pequeno, eu sentindo aquelas dores terríveis no colo de minha mãe, e eu vi a imagem se afastando do palácio, e naquele momento o soldado dizendo: venha Mefibosete, nós vamos colocá-lo dentro dessa carruagem. E eles pegam Mefibosete nos braços, juntamente com a criança que está com ele, senta ele na carruagem real. Os vizinhos de Maqui saem para fora e ficam olhando: que coisa é essa? O que está acontecendo? A carruagem real aqui, logo aqui em Lodebar. E eles tiram agora em direção ao palácio. A Bíblia diz que quando eles chegam diante da presença do rei Davi, a Bíblia diz que Mefibosete vai se arrastando e se prostra diante de Davi, dizendo: o que você quer comigo? Algo que não tem valor, algo desprezável, algo descartável. Eu imagino Davi olhando para Mefibosete dizendo: não, meu filho, levanta a sua cabeça, porque eu fiz aliança com teu pai Jonatas, e a aliança não pode ser quebrada. Eu te chamei até aqui para te dizer que eu vou te honrar. Prepara uma roupa nova, uma vestimenta real, e vista sobre Mefibosete, porque hoje Mefibosete vai sentar sobre a mesa do rei, vai comer juntamente com o rei, na presença do rei. Eu acho que você não entendeu ainda. É isso que Deus vai fazer com aquele teu amigo, com aquele teu parente, com teu filho, quem sabe teu esposo está no mundo lá fora, descartado, desprezado, humilhado, se afastou da presença de Deus. Mas prepara, porque o rei mandou chamar.
Chega o momento do banquete. Mefibosete está sentado sobre a mesa. Ali está o banquete, diante de sua presença. Imagina um daqueles empregados chegando e dizendo: mas quem é esse? Esse é Mefibosete. Aleluia. E quando olha para a aparência do garoto, fica espantado. Que garoto elegante. Mas quando olha para os pés atrofiados, quebrados, sem conseguir se levantar. Pode até não estar andando, mas estava sentado na mesa do rei. Aí tem gente que diz assim: eu vim me arrastando. É melhor vir se arrastando, mas está na presença. Eu estou fraco, mas é melhor estar fraco, mas está sentado na mesa. Porque certa feita a palavra de Deus diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, nem se assenta na roda ou na mesa dos escarnecedores. Nós não nos assentamos na mesa dos escarnecedores, mas sentamos na mesa do rei, comemos do banquete do rei, se alimentamos na presença do rei. Eu vou finalizar. Dá uma olhadinha para você mesmo assim, ó. Olha para si mesmo. Olhe para si mesmo. Pare para pensar no que Deus fez na sua vida. Você não tinha nada, não era nada. Você está entendendo? Tem gente aqui, irmão, que não tinha nem um pão para comer. Já parou para pensar no que Deus fez na tua vida, rapaz? E tu está dizendo: a minha vitória não chegou ainda, o meu milagre não chegou ainda. O rei já te colocou de pé, já mudou tua história, está te prosperando. Te prepare, porque tem coisas maiores vindo aí. Mas eu quero finalizar a mensagem dessa noite dizendo para os Mefibosetes que estão em casa agora, vendo esta mensagem, para os Mefibosetes que estão sentados nas calçadas, para os Mefibosetes que estão na porta do bar agora, vendo esta pregação, eu quero dizer agora para os Mefibosetes que estão na boca de fumo, bolando um baseado de maconha para fumar. Eu quero direcionar agora esta palavra aos Mefibosetes que estão no mundo do alcoolismo, os Mefibosetes que foram desprezados, que foram abandonados, que tiveram seus pés quebrados. Preparem, Mefibosetes, porque o rei lembrou de você e está na hora de voltar para casa. Mefibosetes, o rei mandou chamar você. Aí ele está lá agora ouvindo a palavra, embriagada, e está dizendo: eu? Sim, você mesmo. O rei mandou chamar. Aí você está dizendo: mas como mandou chamar? Um alcoólatra, um traficante, um assaltante, uma prostituta, um craqueiro, não importa. Ei, Mefibosete, o rei mandou chamar você, mas não tenho diploma, eu não tenho faculdade, eu não tenho estudo, eu não tenho qualificação. Não importa, Mefibosete, o rei mandou chamar você, mas eu não sou consagrado, eu não tenho conhecimento bíblico. Não importa, Mefibosete, o rei mandou chamar você. Mandou chamar. Diga assim para o seu irmão: está parecendo que não está acontecendo nada, mas coisas grandes estão acontecendo. Irmão, isso aqui é tão forte. Isso é tão forte, pastor Inaldo, que eu preguei esta palavra e eu recebi um testemunho do homem dizendo que ele estava para tirar a sua própria vida. E quando ele estava sentado na calçada de casa, alguém estava escutando esta mesma pregação, e o ponto estava dizendo: o rei mandou chamar você, mas é esquecido, não tem valor, foi desprezado, foi humilhado, foi descartado, mas o rei mandou chamar você. As lágrimas desceu, ele dobrou os joelhos no meio da rua e disse: se o rei mandou me chamar, eu vou. Se o rei mandou me chamar, eu vou. Porque
quando chega neste estado, neste ponto, a pessoa chega a dizer: para mim não tem jeito, eu não consigo, eu não dou conta, para mim já acabou. E o diabo não perde tempo, irmão. Aí ele vem no ouvido da pessoa e diz: já que tu está fraco, desiste logo. Já que tu pecou, desiste logo. Já que tu falhou, abandona a fé. Já que tu cometeu isso, se aprofunda mais. Não deis ouvidos à voz do inimigo, Mefibosete. Ainda dá tempo de se levantar, ainda dá tempo de se erguer. O rei lembrou de você. O rei não abre mão de você, Mefibosete. Ele está disposto a mudar a tua história. Se coloca de pé. Por um minuto feche os teus olhos e curve a tua cabeça aonde você estiver. Declaua halabaia tuketerefachandarabagai. No me introclou fiastal arabaia xandalabas. Do que o forgue a seminitro comantura bacanta labai. Conominai alai xondarabaço terebagai. Eu vou contar de 1 até 3. E no 3 você vai dizer em alto e bom som: o rei mandou chamar. Enche o pulmão aí em nome de Jesus. Eu vou contar de 1 até 3. E você vai bradar, e os mefibosetes que estão sendo alcançados por esta palavra vão atender o chamado do rei nesta noite. 1, 2, 2,5. Atenção, mefibosetes que estão sendo alcançados agora. 3. Atenção, mefibosetes. Não importa o que aconteceu, Mefibosete, porque a história não termina assim, Mefibosete. Deus vai restituir teu casamento, Mefibosete, porque as drogas não vão te destruir, porque as humilhações não vão te abater, porque levanta depressa, não tire sua vida, Mefibosete, porque a igreja está orando por você, Mefibosete, e você não pode desistir, porque Deus está alcançando alguém nessa noite. A história não termina assim. A história não termina assim. Eu profetizo que Deus vai mudar a história do teu esposo. Deus vai resgatar teus filhos. Deus vai entrar com providência. O mal não vai vencer. Prepare para sentar na mesa do rei. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Nessa noite, lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim:
Esse aí vou levantar, e onde eu colocar as mãos, eu vou abrir. Só quem veio para ser abençoado, levante suas mãos e declara: e não chores. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo. Levante a mão direita lá no alto, Ministério MPD, declare comigo assim: vai. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vai mandar. Onde eu colocar as mãos, eu vou abençoar. E não chores, quem cuida de você não dorme. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar. Suas vozes com as mãos levantadas, declare isso: não chores e não chores. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer: Deus mandou te falar que tudo vai passar. Toma posse dessa palavra nessa noite. Tem alguém no nosso meio que queira reconciliar com Jesus, que queira entregar a sua vida a Ele, que queira retornar para os caminhos do Senhor? Se tiver alguém, sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite que escutou esta palavra e reconhece que precisa de uma nova história? Vem para Jesus nessa noite. Ele te ama, Ele te chama, Ele quer te salvar. Tem alguém? Estão todos firmados? Todos firmados? Glória a Jesus.